Então, na aula passada, foi a aula 18, né? A gente fez, eu acho que foi no dia 23, a gente discutiu, quer dizer, trabalhou bastante em cima das funções de Green. Nós tínhamos já mostrado que as funções de Green de casos de campos tensoriais com ranking mais elevado podem sempre ser referidas em termos das funções de Green nos campos escalares. Então, a gente viu que a estrutura de causalidade, ela, num dado espaço-tempo, ela é dada pelas funções de Green dos escalares. E as funções e os campos que têm característica tensorial ou extensorial, as funções de Green dele tem uma parte que é coordenada pelos projetores de spin e a outra parte, que é a parte de causalidade, que é coordenada pelas funções de Green escalares. Aí a gente tinha mais ou menos concluído, estava terminando a aula passada, com um exemplo de uma eletrodinâmica, né, que a gente estava chamando de uma eletrodinâmica de Myers-Postulov, que é uma formulação, a gente tinha já dado as motivações dela, né? Ela está publicada aqui nos Físico Eletras. Então, essa eletrodinâmica aqui, ela é uma tentativa de um modelo, né, de mostrar a influência da escala planckiana das equações de massa. Então, nós temos visto que a proposta era de uma densidade de Lagrangiana, né, para essa eletrodinâmica, que é tradicional de Maxwell, menos um quarto de F ao quadrado, e aqui a parte nova, que é a parte proveniente do setor gravitacional. Quer dizer, alguma física mais fundamental na escala de Planck que provoca efeitos que são efeitos pequenos na nossa escala de energia, porque são efeitos que vão ser supressos pela potência de 1 sobre a massa do Planck. Quer dizer, esse número se torna um coeficiente muito pequeno, mas essa eletrodinâmica tem essa forma que esse termo epsilon i j, F0J, D0, que é a derivada temporal, e aqui FKL. A derivada temporal, aqui C. Planck vezes C. E aí a gente já tinha visto na aula passada, né, que esse F0J aqui, de acordo com as nossas convenções de espaço de Minkowski, isso aqui é J-ésima componente do campo elétrico sobre C, e esse FKL aqui é menos epsilon kappa M componente M do campo magnético. Então, só para relembrar aí, né? Eu já tinha avançado um pouco, estou só retomando o final da aula passada. Então, esse termo aqui vai produzir aqui esse epsilon ij kappa, epsilon kappa Lm, né? Então, isso aqui vai produzir para nós, vou colocar assim, epsilon j kappa, epsilon. Vamos já acertar esses sinais aqui, olha, vou botar esse C aqui, já vamos botar aqui o 1 sobre C2, e esse menos aqui eu vou trazer para cá, aqui. E aí, epsilon j kappa, epsilon kappa Lm, isso aqui dá para nós delta de IL, delta de Jm, menos delta de IM, delta de Jm, só para ver o que isso aqui vai dar. Então, delta de L, delta, olha, você vai ficar delta de IL, delta de Jm, então, delta de IJ, tá certo. Então a gente vai IJ kappa, J kappa L, tá certo. Kappa L, então alguma coisa errada, né? Aqui é IJ kappa, epsilon, zero J, L, então vamos fazer o seguinte, epsilon, vamos modificar aqui, vamos botar aqui epsilon, IJ kappa, aqui é I. Vamos botar aqui
JKL. Estava errado. JKL. Corrijam aí, por favor. JKL, JKL. Né? Então aqui fica esse J, certo? J. E aqui vai ficar KL, tá certo. Então vai ficar Epsilon, aí tá. Então isso aqui já melhora. Então a gente tem JKL, KLM, né? Então isso aqui vai dar menos 2, vai dar 2, né? Então JKL, KLM vai ficar 2 vezes delta de JM. Delta de JM, então vai ficar o produto escalar de F B. E aí, esse termo aqui sai. Então vai esse 2 sai daqui, e aqui fica E escalar dele. Se a gente quiser observar bem, a gente pode também pensar o seguinte, ó. E escalar E escalar D mesmo, né? A derivada do tempo foi igual? Estou procurando aqui. Não, aqui fica temporal, derivada temporal é do campo magnético. Não está certo, obrigado. Mas é errado. E escalar J, E escalar B, ponto. Porque se fosse E escalar B, a gente já viu que E escalar B é uma derivada total, não dá equação de movimento. Perfeito. Então, o que a gente fez na aula passada foi o seguinte: já que, o que nós observamos desse termo aqui, que é induzido, né, pela física na escala de Planck? Quer dizer, esse efeito aqui é um efeito induzido, né, vamos dizer esse termo, né? Induzido por alguma física. Induzido no corpo. Não, é um termo, quer dizer, na eletrodinâmica ele é induzido. Ele está vindo, quer dizer, esse termo chega como uma correção à eletrodinâmica de baixo, mas ele é induzido, então, por alguma física mais fundamental. Na escala de Planck. Então deve ter algum efeito, né? Pode ser algum efeito de gravitação quântica. Então é um efeito de... Tem uma física mais fundamental na escala planckiana que manda, né, para a nossa física de baixas energias, né, uma correção desse tipo aqui para o eletromagnetismo maxwelliano. Então, por exemplo, essa física mais fundamental da escala de Planck pode ser alguma formulação gravitacional, quer dizer, vamos dizer assim, algum efeito quântico da gravitação, que nós recebemos, né, como um efeito muito pequeno, atenuado, né, fortemente atenuado pela escala de Planck no denominador. Então esse termo aqui, como nós estamos vendo, ele é um termo que não é covariante de Lorentz. Então esse termo aqui está propondo, né, quer dizer, tem uma violação da covariância de Lorentz. Porque a gente imagina que se nós tivermos uma física uma escala muito próxima da escala de Planck, a gente possa ter efeitos que, na verdade, está violando a covariância de Lorentz. Nesse caso aí, a gente tem um pequeno desvio da relatividade especial. Exatamente esse termo aí. E por que a gente imagina isso? A gente pode imaginar que nessa escala planckiana a gente possa estar lidando com uma estrutura do espaço-tempo que não é mais contínua. E aí, então, isso pode se converter em um efeito que aqui na nossa escala de baixas energias a gente viola como uma pequena desvio da relatividade especial. E aí a questão é, vamos ver a relação de dispersão. A relação de dispersão vai nos dizer alguma coisa sobre isso. Vamos dar uma olhadinha então. A gente já sabe que esse termo aqui, menos um quarto de F mil ao quadrado, né? Isso aqui a gente já não pode falar. Você pode ter, você está querendo estudar a presença da gravitação no eletromagnetismo, para isso. Isso. Quer dizer, efeito da gravitação que chega
no eletromagnetismo. Quer dizer, como as equações de Maxwell podem receber algum efeito de uma física que está fora do modelo padrão, por exemplo, gravitação. Mas eu vou ter pergunta assim, para Einstein. A gente aprende com Einstein, Hermini, Femini, coisas do tipo assim. E não coloca o campo eletromagnético como gravitação. Certo. Como é que isso significa você colocar o campo eletromagnético como uma fronteira da gravitação? Tá. Quer dizer, lá Maxwell, por exemplo, se a gente olhar a formulação da relatividade geral de Einstein, o que a gente pode fazer, por exemplo, é fazer o acoplamento covariante da relatividade geral com o eletromagnetismo, ou seja, colocar as equações de Maxwell num cenário que seja compatível com a relatividade especial, sem nenhuma violação da simetria de Lorentz. Quer dizer, o que está acontecendo aqui, qual é a fronteira que você está perguntando entre o eletromagnetismo e a gravitação? O que nós estamos dizendo aqui? Nós temos o eletromagnetismo que funciona bem numa escala, o eletromagnetismo, vamos dizer, clássico de Maxwell. Ele funciona bem numa escala que vai assim, até a escala microscópica, até a escala, vamos dizer, molecular. Na escala atômica, a gente já sabe que precisa mexer nas leis do eletromagnetismo para poder ser compatível com a formulação do átomo de Bohr. E a gente tem, nessa escala, desse nível de distância, né, nanométrica, distância na faixa de 10 a menos 10 metros, a gente já tem efeitos, né, da mecânica quântica com o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo, a gente está colocando até que ponto o eletromagnetismo pode receber influência de uma física mais fundamental. O eletromagnetismo ele está dentro do modelo padrão, quer dizer, ele é o regime clássico, né, da teoria eletrofrágil, está dentro do modelo padrão. O modelo padrão, por sua vez, ele pode estar ligado à relatividade geral. Agora, como fóton, esse cara, vamos dizer assim, o que é esse elétron, como se a gente quiser pensar na radiação eletromagnética, não vamos pensar no fóton como partícula, vamos pensar na radiação eletromagnética. Então, essa radiação eletromagnética que está vindo, por exemplo, de alguma galáxia distante, de uma região muito distante da nossa Via Láctea, ela vai passar por diferentes regiões do espaço-tempo, onde ela pode encontrar, por exemplo, campos magnéticos muito intensos, ela pode passar por uma região onde ela vai encontrar um campo gravitacional muito intenso. Então a pergunta é, como ficam as equações de Maxwell agora, se eu estou trabalhando numa região em que eu encontro um campo magnético, um campo gravitacional muito intenso. No campo gravitacional, ou eu posso encontrar uma região do espaço-tempo onde efeitos quânticos da gravitação se tornam importantes. Então, se eu estou numa região de altíssima, estou trabalhando com raios cósmicos, raios gama de altíssimas energias, a gente pode estar, na verdade, percebendo uma estrutura mais fundamental do espaço-tempo, que é onde a gravitação governa, a gravitação quântica pode ter efeito. Então, a questão é, quando essa radiação eletromagnética de altíssima energia, ela interfere com uma região do espaço-tempo onde tem um campo gravitacional muito intenso, pode ser que essa radiação eletromagnética ela comece a perceber efeitos da gravitação, porém efeitos da gravitação sob a forma de eletromagnetismo. Não, aqui não está entrando no campo gravitacional. O efeito do campo gravitacional é dar esse tipo de correção às equações de Maxwell. O fato de ter gravitação está ligado a essa constante de Planck, essa massa de Planck. Isso aqui, na verdade, o que é a massa de Planck? A massa de Planck é a constante gravitacional. A gente chama de massa raiz quadrada, né? H cortado. Constante de Newton sobre C3, isso aqui é o comprimento de Planck. Né? No sistema de unidades em que H cortada, a gente está colocando igual a C igual a 1, basicamente o comprimento de Planck é a raiz quadrada. Né? Agora, o comprimento de Planck é o inverso da massa de Planck. Quer dizer, então, esse inverso da massa de Planck, ele na verdade nada mais é do que a constante de Newton. Então, o que está aparecendo aqui, na verdade, é a constante de gravitação de Newton. Então, isso aqui nos dá a certeza, de que não dá a certeza não, mas nos dá a interpretação de que esse termo aqui
possa ser pensado como um termo que está ligado ao efeito gravitacional, porque a constante que está aparecendo ali é a constante de Planck, que é a constante, na verdade, é a massa de Planck, que é o comprimento de Planck a menos 1, que é a constante de gravitação de Newton. Então, isso aqui deve ser um efeito da gravitação que se apresenta sob a forma dessa energia de interação entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, esse é o cenário, vamos dizer assim. O cenário é esse, ondas eletromagnéticas recebendo algum efeito induzido pela gravitação. Então, o fato que o efeito é gravitacional, isso aqui, como se diz, isso aqui é puramente eletromagnético, mas o que é gravitacional está aqui. Para nós, na verdade, é isso, né? Nós não estamos colocando aquele psi, ele envolve. É um parâmetro que envolve várias constantes. Então, nós estamos absorvendo, na verdade, naquele psi, isso aqui. Quer dizer, na verdade, a massa de Planck, né? Quem está ali na massa de Planck é isso aqui. H cortado, G sobre C3. Isso aqui é o comprimento de Planck. Mas, o comprimento de Planck, vamos ligar isso com a massa de Planck, né? O comprimento de Planck é H cortado sobre a massa de Planck vezes C. Né? Como a gente relaciona o comprimento de Planck com a massa de Planck. O comprimento de Planck é como se fosse o comprimento de onda de Compton de um objeto que tem a massa de Planck. Quer dizer, então, quando eu estou escrevendo, eu posso trazer esse H cortado aqui para baixo, né? Ele vai entrar aqui H cortado ao quadrado, então vai produzir um H cortado aqui embaixo. E esse C aqui vai subir o C2, então aqui vai ficar H cortado C. Então, isso aqui, quando a gente escreve esse 1 sobre massa de Planck, 1 sobre a massa de Planck, na verdade, é isso aqui. Quer dizer, na verdade, eu estou só colocando, quer dizer, que eu deveria, quando eu substituir isso aqui ali, eu vou estar produzindo a constante gravitacional aqui no denominador, aqui no numerador. Então, a massa de Planck está, na verdade, colocando ali a constante de gravitação de Newton. Então, a gente está falando de um efeito que é gravitacional, mas esse efeito gravitacional, ele se apresenta sob a forma que ele é expresso em termos dos campos da energia. Então, esse que é, assim, que é o quadro interpretativo. Essa aqui é a proposta de Myers Postulat. Claro, eles não colocam esse termo à mão assim. Eles têm um modelo de gravitação quântica. Nesse modelo de gravitação quântica, eles estudam a interação entre o fóton e o campo gravitacional, e eles veem que o papel do campo gravitacional a baixas energias é fornecer essa correção para o termo de Maxwell. Então, isso aqui é uma correção da gravitação, de efeitos quânticos da gravitação na teoria de Maxwell, que a gente está falando. Na aula passada, a gente chegou a expressar isso aí em termos dos campos potenciais e tirar as equações de campo. Só vou retomar aqui, que a gente foi um pouquinho rápido na aula passada. Então, só para quem quiser acompanhar, então a gente escreve isso aqui, menos 1/4, né? Tem um F0i, isso aqui F mini é F0i, mais F0, fator 2, mais FJ, FJ. Esse que é o F mini. Então, esse cara aqui, esses dois caras aqui descem, sem problema de sinal. Esse aqui desce, dando um sinal menos, tá certo? E aí agora, F0i, isso aqui dá menos 2, campo elétrico ao quadrado sobre C2, e esse aqui dá mais D2. Dá epsilon IJK, quer dizer, dá 2 vezes o campo magnético ao quadrado. Então é isso, esse 2 aqui vai cancelar com esse 4 aqui dando um fator 2, então isso aqui vai ficar, então isso aqui vai ficar menos o meio, vai ficar o meio, G2 sobre C2 menos B2, que é o termo clássico, né? É o F mini de Mach. Então, vou colocar então, esse termo aqui deu 1 sobre 2 C2 D2 menos o meio de B2. Por que é mais vantagem escrever desse modo? Mais vantagem escrever desse modo porque nós
já não temos covariância relativística desse termo, vamos expressar tudo em função, então, dos invariantes de SO3, não de SO13. A gente perdeu a covariância de Lorentz e vamos trabalhar então com a invariância SO3. Então, esse termo aqui é o menos um quarto de F' e F', mais o nosso termo novo, então, que é menos psi sobre 2 vezes, né? Já apareceu o fator menos psi sobre massa de plano C2. E aí aqui é escalar B ponto. E aí, vamos escrever isso. É escalar B ponto. Em aula passada a gente tinha visto, a gente vai tirar. Oi? Não ser homogêneo, aqui não assusta. O fato de não ser homogêneo em que sentido? Assim, uma é E interno B, ponto, né? Ah, e porque não tem o E ponto B? E o outro só E2. Ah, certo. Assim. Quer dizer, esse fato aí, eu acho que, pois é, isso aí é uma coisa, isso aqui é bem covariante, quer dizer, de Lorentz. Por quê? Porque tudo que acontece, a forma do E é a mesma que a forma do B. Não tem uma distinção entre o E e o B. Aqui não, aqui a gente distingue entre o E e o B, justamente por isso que tem a quebra da covariância de Lorentz. Você distingue o E do B. O E aparece sem derivada temporal, por exemplo. Né? Seria uma ordem do outro. Né? Isso, uma ordem outra. Então, a gente tirou na aula passada, aí vai fazer a variação em relação a φ, quer dizer, lembrando então que E é menos gradiente de φ, menos dAdt, e B é rotacional de A. Então, ao fazer, a gente então, vai ter que tirar as equações de Maxwell, fazendo uma variação em relação a φ, fazendo uma variação arbitrária em relação a A. Na aula passada a gente viu, se a gente fizer a variação em relação a φ, a gente vai produzir esse termo aqui, que vai dar o divergente de E, e nesse termo aqui, a gente vai produzir o divergente de B, que é zero. Então, a lei de Gauss, a equação de Gauss, não muda, né? Então, considerando que a radiação é livre no vácuo, a gente obteve a divergência de E continua sendo zero. Porque se eu fizer a variação em relação a φ, isso aqui vai produzir uma divergência de E. E se eu fizer a variação em relação ao φ, isso aqui vai produzir um gradiente de ΔΦ, que vai mostrar na aula passada, integrando por parte, produz uma divergência de D, que é zero. Então, para efeito de equação de Gauss, no vácuo, essa equação, a mudança vem na equação de Albert-Maxwell, quando a gente fizer a variação em relação a A. Fazendo a variação em relação a A, esse termo aqui tem dAdt dentro do E. Então, esse termo vai ficar duas vezes, que vai cancelar o meio, ficar 1 sobre C2 é escalar ΔE. Onde esse ΔE aqui é a variação do campo elétrico induzida pela variação do A. Como o E tem dAdt, variando A, o E varia. A gente está dizendo que o B tem um rotacional de A. Então esse termo aqui vai ficar menos 2, que ele vai cancelar, menos B, escalar ΔB. Que é, na verdade, o rotacional do ΔA. Esse termo aqui vai produzir menos psi sobre C2, agora que eu tenho um ΔE, escalar B ponto, e aí depois eu tenho menos psi escalar ΔB ponto. Então são todas as variações que a gente pode fazer em relação a A. Então, lembrando, então, aqui, esse então, o que está aqui, na verdade, né, esse ΔE é menos gradiente de φ, menos dAdt. Então, aqui o que eu tenho aqui é menos ddt do ΔA. Aqui é rotacional de A, B rotacional de A. Então, aqui eu vou ter um rotacional do ΔA. Aqui é a mesma coisa. Menos ddt do ΔA, gradiente de φ dAdt, e aqui eu tenho duas variações, aqui eu tenho rotacional do ddt do ΔA, ou se quiser posso botar ddt, e na verdade eu tenho essa derivada temporal do ΔB, mas B é rotacional de A. Rotacional do ΔA.
Então é isso que nós temos aí, né, para produzir a equação que vai ser a equação de Faraday, de Ampère-Marx, né, a equação de Ampère-Marx, corrigida pelo efeito, né, da gravitação. Então, Gauss aqui ficou direitinho, então vamos apagar. Então vamos lá. Aqui nós já sabemos como proceder. Tem DDT de ΔA, eu preciso eliminar, limpar esse ΔA. Então o que a gente faz? Integra esse tempo aqui por partes. Então vem para cá, menos, né? Quando a gente faz uma integração por partes, a gente ganha um sinal menos. Então esse menos aqui compensa. Então esse primeiro termo vai ficar 1 sobre C2 dEdt, que é o nosso termo clássico, né, da corrente de deslocamento. Esse termo aqui está feito. Depois nós temos esse termo aqui, que é menos B escalar rotacional, né, de ΔA. Então a gente também, de novo, tem que limpar esse ΔA. Então isso aqui é menos B DI, que aqui é o rotacional de ΔA, componente I. Então isso aqui vai ficar epsilon I JK DI derivada XJ ΔA componente K. Nós precisamos limpar isso aqui. Então, a gente faz o truque de sempre. Vamos integrar por partes esse DJ aqui. Vai produzir aqui DJ DI. Vai produzir aqui um sinal mais, tá? Da integração por partes. Então, isso aqui dá para nós epsilon IJK DJ DI. Isso aqui me dá justamente menos a componente K do rotacional. Então, isso aqui vai aparecer. Esse termo que está aqui é menos rotacional de B escalar ΔA. Então, de novo, nós fatoramos o ΔA. Vamos para cá o termo menos rotacional de B. Esse termo aqui também está feito. Então, isso aí é o que daria para nós o usual. Rotacional de B igual a 1 sobre C2 da EDV. Equação de Maxwell livre, né, no bar. Agora, as correções devidas a esse possível efeito quântico da gravitação sobre o eletromagnetismo. Então, aqui, nós vamos produzir esse termo aqui, tem esse sinal menos com esse sinal menos, vai dar um sinal mais. Mas para eu livrar a cara desse ΔA aqui, eu integro por partes. Então, vai aparecer aqui uma derivada temporal segunda, né, do B. Então, esse aqui tem um sinal mais, mas quando eu integrar por partes, vai ter um sinal menos. Então, isso aqui vai ficar, então, é menos a mais, o outro menos dá menos, vai ficar aqui menos que sobre massa de Planck, C2. E aí aparece aqui uma derivada temporal segunda do B. Vamos colocar assim, DD, D2, DT2 do B. Esse termo aqui. E agora aqui eu tenho duas integrações por partes, essa e essa. Vamos fazer essa primeira integração por partes. Eu jogo essa derivada temporal aqui em cima do campo elétrico. E aí esse termo aqui fica mais. Vamos fazer essa integração por partes na derivada temporal. Mas ainda tem o rotacional aqui do ΔA. Então isso aqui está dando para nós o seguinte, está dando epsilon IJK, derivada temporal da componente EI, e aí DJ ΔA. Aí de novo, faço essa integração por partes aqui, DJ do EI, vai dar um sinal menos. Bem, então eu produzi aqui, esse termo aqui é menos o rotacional de E componente K. Então isso vai ficar mais DDT o rotacional de E escalar ΔA. Então, de novo, para a equação de Maxwell, eu já fatorei o ΔA, então vai aparecer um termo aqui que vai ser mais que π sobre massa de Planck C2 rotacional de E, DDT do rotacional de E.
tudo aqui igual a zero. Bom, se agora nós lembramos que o rotacional de E não foi afetado, as equações divergentes de B igual a zero e rotacional de E igual a menos dB dt, essas equações não são afetadas porque elas são as identidades de Bianchi, elas vêm, né, elas são uma expressão do fato de que E é menos gradiente de φ menos E dt e B é rotacional de E. Então essas duas equações aqui independem do Lagrangiano. Elas dependem apenas, né, do fato de que elas dependem apenas da nossa expressão do campo elétrico em função dos potenciais. A gente se lembra bem, né, lá no início do curso, né, se a gente tirar a divergência dessa equação, ela dá automaticamente zero. Se tirar o rotacional dessa equação aqui, isso aqui também é garantido. Rotacional de E, rotacional do gradiente que é zero, rotacional de A é B. Então essas duas equações aqui se tornam duas identidades quando a gente tem essa expressão. Então, como eu não modifiquei isso, as equações de Gauss, magnetismo e a equação de Amper-Maxwell, essa aqui não, a paralelência, elas permanecem inalteradas. Então, o rotacional de E é menos dB dt. Então, isso aqui é menos dB dt. Então, esse termo aqui vai ficar menos a derivada segunda do B, que vai se juntar com esse termo aqui, dando um fator 2. Então, usando paralelência, isso, que é uma identidade que não muda por causa desse efeito da gravitação, as equações homogêneas, né, divergente de B igual a zero, rotacional de E igual a dB dt, não mudam. Então, esse termo aqui se junta com aquele. Então, a gente tem que ter essa modificação aqui. Então, a gente teria rotacional de B, vou passar para lá, né? Então, a gente tem rotacional de B igual a 1 sobre C2 dB mais menos, né? 2 si derivada temporal segunda do B. Então, isso aqui, essa equação aqui, provavelmente não, ela vai estar me modificando em relação de dispersão. Eu agora tenho uma equação. Vamos lembrar que, por exemplo, se eu quiser tirar a relação de dispersão aí para B, podemos relacionar aqui, né? P é dt, se eu tirar, por exemplo, o rotacional. A melhor maneira de ver isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos expressar. Se a gente for olhar as soluções de onda plana, divergente de E igual a zero, então isso vai querer expressar essa equação, ver como é que fica, vamos dizer assim, a equação só por B. Então, se a gente quiser tirar, a gente já tem uma equação aqui, vamos pegar a nossa famosa equação rotacional de E igual a menos dB dt, né? Se a gente deriva essa equação em relação ao tempo, eu botei rotacional, né? A gente poderia, quer dizer, ou então eu posso tirar o rotacional dessa equação aqui. Se nós tirarmos o rotacional dessa equação, vai ter o gradiente da divergência de B, que é zero, menos o Laplaciano de B. Aí tirar o rotacional de E, a gente usa, tá certo? E tirar o rotacional de B, tirar o rotacional de B, a gente vai estar usando de novo essa equação. A gente vai estar iterando essa equação, porque a gente precisa, vou apagar isso aqui, seria interessante a gente ter uma equação que envolva desacoplar o E do B, como a gente faz quando a gente, ou então se a gente quiser olhar podemos olhar também para os potenciais, né? Mas talvez seria melhor a gente pegar, quiser olhar a equação de onda para o campo elétrico, né? Quer dizer, quando a gente tira as equações de onda dos campos, a gente itera as equações, tirando o rotacional de uma equação, tirando o ddt da outra e desacoplando as equações para ficar com uma equação de onda.
só para E e uma equação de onda só para B. E se eu tirar a divergência dessa equação, não vai dar nada, vai dar tudo zero igual a zero. Se eu tirar o rotacional dessa equação, tudo bem, eu vou produzir aqui do Laplaciano B, vou produzir aqui um rotacional de E, que é dt, mas vou produzir aqui um rotacional de B, que vai me envolver de novo B, mas vai me envolver o E. Então, eu que seria melhor a gente fazer isso. Quer dizer, a gente teria, se a gente quiser buscar uma solução tipo onda plana monocromática. Então, vamos lá, a gente vai ter divergência, nós vamos ver a equação de Gauss não se altera. Divergência de E igual a zero. Aí temos rotacional de E, continua sendo menos dB dt. E divergência de B igual a zero. Só modificamos essa equação aqui só. Perfeito. Então o que a gente gostaria de ter as soluções de onda plana para poder ler. O que a gente quer ler, na verdade, são as relações de dispersão. Essa dispersão se pega a onda plana e bota. Bota aqui. Se tiver linearidade. Se você tiver termos não lineares, não. A gente tem tudo linear, a gente pode ter a solução de onda plana. Mas talvez seja mais vantagem a gente expressar essas equações aí em função dos potenciais. Vamos dar uma olhadinha só. Aí a gente fixa, né? A gente pode olhar essa equação dos potenciais e trabalhar, lembrando disso aqui, deixa eu passar isso aqui. Por exemplo, quando a gente pega essa equação de Ampère, esquece isso aqui. Rotacional de B é rotacional do rotacional de A, é gradiente do divergente de A menos o Laplaciano de A. Esqueci esse termo por enquanto. Igual a 1 sobre C2 ddt. É menos gradiente de φ menos dA dt. Então, quando a gente abre essa equação, a gente vai ter gradiente do... Vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse termo aqui para cá e vamos trazer esse aqui para cá. Vai ficar gradiente do divergente de A, que é esse termo aqui. E esse termo aqui transita para cá com sinal mais 1 sobre C2 ddt do gradiente de φ. Eu botei o gradiente aqui fora. Então, eu botei esse gradiente aqui em evidência. Ele veio para cá, então ficou gradiente de divergente de A e gradiente de 1 sobre C2 dφ dt. E aí joga esse cara para cá, que vai ser Laplaciano, e aqui menos 1 sobre C2. Então nós vamos ter menos 1 sobre C2, D2 dt2 do A, menos o Laplaciano do A. Então está aqui o D'Alembertiano do A. E isso aqui é justamente a condição de gate fixing. Isso que está aqui é justamente a famosa condição de gate fixing de Lorentz, dmi a mim igual a zero. Condição, né, que a gente fixa o calibre por causa da invariância de gate, como nós já sabemos. Esse termo aqui é justamente D0 a 0. D0 a 0 é 1 sobre C ddt. A 0 é φ sobre C. Então, 1 sobre C2 dφ dt mais a divergência de A igual a 0. Então, isso aqui é o gate fixing. Então, se a gente trabalhar no famoso chamado calibre covariante de Lorentz, isso aqui está me dando que o A satisfaz a equação D'Alembertiano de A igual a 0. E aí, daqui a gente tira a relação de dispersão. 1 sobre C2, D2, dt2, fica menos ômega 2 sobre C2, e menos um Laplaciano fica mais kappa ao quadrado. Então, a gente tira essa relação de dispersão, ômega, né? Igual a módulo de kappa vezes C. Então, trabalhando essa equação em termos do potencial, a gente fixa, né, imediatamente a relação de dispersão da onda eletromagnética livre. E aqui, quando for não linear? Bem, quando for não linear, aí você nem sempre tem solução de onda plana. Tem um estudo interessante, eu acho que eu dei até referência nesse curso, do trabalho da década de 70, no francês chamado Boilat, em que ele faz um trabalho bem interessante, assim, envolvendo álgebra linear e cálculo matricial, e ele mostra como, em teorias não lineares, em modelos não lineares, você pode também ter solução de onda plana. Ele explica um método que você pode, como você pode encontrar
soluções de ondas planas em teorias não lineares. Porque a teoria não linear, a dificuldade seria essa. Se a tua teoria linear, todos os termos têm a primeira ordem no campo elétrico ou magnético. Então, uma solução do tipo exponencial de kx menos ômega t, qualquer derivada disso dá o próprio. Mas quando você tem algum campo ao quadrado nessa equação, vai aparecer essa exponencial ao quadrado. Então vai aparecer aqui um fator 2, vai ficar 2i. E aí você não vai poder cancelar essa exponencial em todos os lados, devido à não linearidade. Você tem alguns termos que tem exponencial e tem alguns termos que tem duas vezes. Então, agora, o que o Boalá explica é que como você pode ter um método que ele define direitinho, o procedimento que ele indica, como você pode extrair soluções de ondas planas em teorias não lineares. Tá? Aqui é tudo linear, essa correção aqui, né? Ela é quadrática no campo, portanto, a equação de campo ela é linear, tudo linear, tudo no campo é uma potência de E e uma potência de B. Então vamos dar uma olhadinha nessa equação de novo, do ponto de vista, né, da fixação do calibre, para poder usar os potenciais. Então, o rotacional de B vai ser a mesma coisa, vai ser gradiente, B rotacional de A, então isso aqui vai ficar rotacional divergente de A, gradiente da divergência, menos o Laplaciano do A. Aqui, mesma coisa, 1 sobre C2, ddt, vai ficar menos ddt do gradiente de φ, menos dadt, né? Então vai ficar mais, menos dadt, vai ficar menos 1 sobre C2, menos D2, dt2 do A. E aí agora nós temos esse termo aqui, menos 2π. A novidade está nesse termo, massa de plano C2, e aí aqui nós temos D2 dt2, D rotacional de A. Então vai ficar gradiente do divergente de A, menos o Laplaciano de A. Vou colocar assim, né? Tá certo. Então, se a gente quiser usar o calibre, né, usar a fixação de Gauge de Lorentz, é esse termo aqui, gradiente da divergência e 1 sobre C2. Então, tá. Esse termo aqui, com esse termo aqui, está realizando essa condição. 1 sobre C2, ddt de φ, mais divergência de A, igual a zero. Então, essas duas condições estão aqui. Aqui a gente está obtendo a equação de onda dual. 1 sobre C2, D2, dt2 do A, menos o Laplaciano. Isso dá o D'Alembertiano de A, que é a equação de onda. Agora, a novidade está aqui nesse termo. Esse termo aqui está produzindo D2, dt2. Então, a gente tem uma equação aqui, a gente consegue ficar com uma equação toda para o A. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui nós usamos já a condição do Gauge de Lorentz. Então, aqui vamos jogar esse termo daqui, vem para cá. 1 sobre C2 vai ficar 1 sobre C2, D2 dt2 do A, menos o Laplaciano atuando no A. Então, estou trazendo esse cara aqui para esse lado. Então, menos o Laplaciano. E vamos trazer esse cara aqui para o lado de lá também. Então, vai ficar mais 2 π sobre a massa de Planck C2. Vai funcionar mais. Aí a gente vai ter agora D2 dt2 aqui do gradiente do divergente de A. Vamos colocar assim. Vamos fazer o seguinte. Então vamos colocar assim. Para poder já colocar a coisa do jeito certo. Vou colocar aqui. Então, os acham que tem que colocar. Sinal mais 2 π, D2, dt2, gradiente do divergente de A.
termo aqui, a máquina está cá no sinal menos 2 que sim. A massa C2. E aí vamos ter D2, DT2. E o laplaciano do lado. Então, fica mais fácil a gente ler, já que a gente conseguiu pela fixação do meio de eliminar o aqui, né? Então a gente ficou aqui com uma relação de extensão que vai ser toda atuada. Então, se a gente imaginar que eu tenho uma solução do novatoriano aí, só que agora a gente tem que prestar atenção no seguinte: esse termo aqui está fazendo um papelzinho meio chato para nós. Essa equação não é uma equação direta do vetoral, ela mistura os componentes do vetoral. Então, essa equação seria lida assim: 1 sobre C2, vamos escrever ela desse modo assim, D2 DT2, menos Laplaciano, esse termo aqui, e vamos juntar esse termo aqui, menos 2 5 sobre massa de Planck, C2, D2 D2, Laplaciano. Tudo isso aqui atuando na componente I do campo. Vamos botar aqui no delta e J. E aí agora esse termo aqui, mais 2 π sobre a massa de Planck C2, D2 DC2, e aí aqui nós vamos ter DI DJ, tudo isso aqui atuando no componente Eu tenho alguma dúvida, alguma coisa aqui para consertar? Pode falar. Ese punto que es este array, você disse que este gradiente de Laplaciano real. Menos o Laplaciano, que B então tá, porque tem um D2, DT2 aqui que eu estou esquecendo. B rotacional de A. Ah, só rotacional. Aqui eu fiz a mesma. Ah, obrigado. Peraí, então, desculpa. Segundo o Javier aí, peraí. Quando eu tinha esse termo aqui, B2, DT2 D, né? É isso? Isso. B só rotacional de A. Então, vamos consertar. Realmente eu compliquei onde não era para complicar. Isso aqui, então, peraí, deixa eu falar. Desculpa, tem que voltar aqui, perdão. Eu cometi um erro sério aqui. Peraí. B rotacional de A. Mas aonde tem rotacional de B, tudo bem. Mas aonde tem só DT do B, não. Desculpa, Cris, vou voltar à equação que nós tínhamos. Obrigado, hein? A equação que nós tínhamos é rotacional de B, 1 sobre C2, DLB, perfeito. E aí o termo que eu corrigi aqui era o que? É mais ou menos, né? 2 π, isso? Sobre massa de Planck C2, DDT, D2, DT2, não é isso? Do D. É só isso? Só isso que eu tenho, né, tchau? Isso. Então tá. Realmente eu fiz a maior besteira aqui. B rotacional de A. Então tá certo. Então, isso aqui fica gradiente, divergente de A. Menos o Laplaciano de A. Perfeito. Então estava errado. Isso aqui eu tinha feito um erro aqui. Obrigado pela correção. 1 sobre C2, DDT é menos gradiente de φ menos DADT. Perfeito. E agora esse termo menos 2 π sobre massa de Planck C2, D2 DT2 do rotacional de A. Perfeito. D rotacional de A. Eu tinha feito rotacional do rotacional de B, que ficava rotacional do rotacional de A. Está errado. Agora está correto. Obrigado pela correção. Então aí de novo, usando então, esse aqui é o gauge fixing, né? 1 sobre C2 DDT de φ mais divergência de A igual a zero. Então esse termo aqui junta com esse aqui pelo gauge de Lorentz igual a zero. Então fixação do gauge de Lorentz, então nós já sabemos. Esse termo aqui, vamos trazer esse termo aqui para cá, então nós vamos ter aqui zero igual
A menos 1 sobre C2, D2 dV2 do A. A equação de onda do Lambertiano está se formando aqui, mais Laplaciano do A. Então está aqui. Isso aqui é menos o da Lambertiano do A. E agora o termo novo, menos 2 sobre máximo de Planck, C2, agora, D2 dT2, rotacional de A. E aí aqui vamos expressar, então vamos fazer o seguinte, vamos expressar essa equação componente a componente. A iésima componente do A, a iésima componente do A e a iésima componente do rotacional, epsilon I, J, tá? BJ, AK. Então essa equação adquiriu a seguinte forma. Então podemos multiplicar tudo por mais, menos, aqui fica mais, aí fica menos e aqui fica mais. Então a nossa equação ficou assim. Vamos escrever isso aqui, botar. Vamos dizer que a gente já vai passar então para o espaço dos momentos. Fazer então, essa equação está escrita no espaço das configurações. Vamos passar para o espaço de Fourier. Vamos escrever essa solução aqui. Vamos supor que a gente tem uma solução tipo onda plana, quer dizer, a iésima componente. No fundo eu estou dizendo isso. A, eu vou escrever desse modo. É 1 a 0, constante, exponencial de I, Kx, menos ômega t. Que é dessa equação. Então, essa onda plana monocromática é a solução, né? Se nós colocarmos aqui dentro e fecharmos uma relação de dispersão. Então, aqui a gente vai ter, sempre que a gente derivar, vai produzir o A0i, A0i, e aqui vai produzir um A0 componente K, mas a exponencial vai gerar essa derivada. D2, dt2 vai produzir menos ômega 2, vai ficar menos ômega 2 sobre C2, é o primeiro termo aqui. E vou colocar assim, essa equação aqui, ela está escrita em forma, como escrever essa equação aqui em forma matricial? Ela vai ficar assim, ó, aqui eu vou chamar isso aqui de delta IJ, aqui eu vou botar também delta IJ, e aqui eu tenho esse objeto aqui, IJ, JK. Vamos fazer o seguinte, eu vou, como o índice I é um índice livre, né? Eu vou somar sobre J, eu vou fazer o seguinte, J e K são dois índices saturados, então eu vou chamar o J de K e o K de J. Só para colocar essa equação de uma forma matricial mais limpa. E aí a gente vai produzir aqui, então essa equação vai ter delta IJ, e aqui esse operador, epsilon e j. Esse K está contraído aqui. É como se eu fizesse o seguinte, ó, colocasse isso aqui, tudo atuando em AJ. Ó, esse termo aqui vai ficar delta IJ, J é o AI, que já tinha antes. Delta IJ, J é o AI, que já tinha antes. E aqui, esse objeto aqui vai fazer o papel, é uma matriz e elemento IJ. Isso aqui a gente já tinha até definido, a gente já tinha até trabalhado com esse operador em algumas outras ocasiões, aquele operador que a gente chamava de SIJ, que nós definimos desse modo, epsilon I, kappa, J, derivado em relação ao componente K. Então é esse operador. Então vamos escrever essa equação desse modo. Agora, então, ela está escrita desse modo no espaço das configurações, no espaço de coordenadas. Vamos passar então para o espaço, usar a solução de onda plana aqui. No fundo está passando para o espaço de Fourier. Então a gente está produzindo menos ômega 2 sobre C2, delta IJ. Aqui nós estamos produzindo, Laplaciano é menos K2, então vai produzir mais K2, delta IJ. E aqui, já sabe o que é, e aqui nós vamos produzir esse termo que vai ser mais 2π sobre massa de Planck, C2, D2 dt2 vai ficar menos ômega 2, e esse epsilon I kappa J,
derivar em relação à coordenada x capa é elevado a i capa x. Vai produzir aqui um i vetor de onda capa componente capa. O que produz isso, então isso vai produzir para nós menos, tá? Menos 2i si menos 2i si sobre massa de Planck 2 y ômega 2. E aí, esse operador que eu vou chamar de epsilon, i, kappa, j, kappa, kappa, vou chamar esse operador aqui de um operador SIJ. Vamos definir que é para poder dar uma estrutura matricial para isso aqui. Tudo isso aqui atuando em A0, componente J igual a zero. Então, como eu quero, isso aqui é um sistema de equações, né? 3 equações, né? E 3 incógnitas, A0x, A0i, A01, A02, A03. É um sistema. Como eu quero que esse sistema tenha solução não trivial, o que a gente quer, na verdade, é que o determinante, né? O que é A0? A0 é a amplitude da onda. Lembra? Tinha assim, A sim. Era o A0 exponencial, o x menos ômega t. Então, eu estava pegando os componentes desse vetor de onda, um vetor de onda constante. É uma onda plana, uma cromática. Então, a gente tem esse sistema, e na verdade o que a gente tem, né, vamos colocar assim, é como se fosse assim, essa matriz, né, M e J, que depende de ômega e do vetor kappa, essa matriz aqui, né, aqui, peraí, isso aqui atuando no A0, J igual a zero. Então, quer dizer, para eu ter soluções não triviais, para que esse sistema tenha soluções não triviais, é preciso que essa matriz aqui tenha determinante zero, ou seja, não intensiva. Então, a condição de determinante de M igual a zero deve ser a equação que vai me dar as relações de dispersão. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Deixa eu apagar aqui. Então, basicamente, o que a gente tem que montar seria essa matriz aqui. Escrever essa matriz, vou botar assim, então, uma matriz 3×3, né? Vou botar aqui. Escrever isso para ver se fica. Basicamente, é isso aqui. Vou botar assim para ver se fica. Vamos montar aqui a nossa matriz. Ou então tem uma solução mais simples ainda de fazer isso. Quer dizer, eu poderia pensar o seguinte, se nós, quer dizer, deixa eu apagar aqui um instantinho só, acho que pode ser até uma coisa mais razoável de fazer aqui. Que é o seguinte, nós temos essa matriz aqui. Vou pegar o problema, só lembrar lá da álgebra linear. Eu tenho isso aqui, M e J, vamos dizer, atuando no vetor VJ igual no vetor UI. Eu quero inverter, quero tirar o V em função do U. Eu inverto isso aqui. Vou inverter essa matriz. Então, sei que V, claro, é M menos 1U. Veja, claro, que essa matriz aqui seja inversível. O que nós vamos fazer aqui? O que a gente faz? A gente inverte como se isso aqui fosse inversível. Vamos inverter essa matriz. E a correlação de dispersão vai aparecer quando essa matriz for não inversível. O que é a relação de dispersão? É esse determinante ser igual a zero. O inverso de uma matriz é sempre o cofator da matriz, né, dividido pelo determinante de M. Então, quer dizer, tirar a condição de determinante zero significa ver a singularidade do objeto M menos 1. Acho que em vez de ficar tirando o determinante de uma matriz 3×3, é mais fácil inverter esse operador e olhar a estrutura de polos dele. E aí a gente vai ter o que é zero, né? O que é o determinante igual a zero, fica sendo os polos. No fundo, o que a gente está fazendo aqui é tirar a função de Green.
a gente tem esse operador aqui, quer dizer, no fundo, de novo, é a nossa função de eu tenho esse operador aqui, então eu tenho esse operador OIJ, esse operador OIJ vai estar atuando no campo FJ, e desse lado aqui, eu tenho uma fonte OI. Então, o que é o campo φ? O campo φ é o operador O-1 atuando em gol. No fundo, o operador O-1 é a função de Green desse operador. O que é zero desse objeto é polo desse objeto. Então é mais fácil a gente ver que esse operador que deixa o número de polos dele, de posição. Ou, se quiser, monta a matriz 3x3 e tira o determinante. Então, um trabalho braçal um pouquinho maior. Uma olhadinha na curva aí, tá tão bonito. Tão fresquinho, né? Que beleza. Vamos lá. Então, por que esse operador é fácil de entender? Porque a gente pode escrever todos esses objetos em função dos operadores θ e ômega, que nós já conhecemos. Lá nas aulas que até o Léo deu. Delta J é o operador transverso, mas um operador longitudinal. Nós sabemos que esses operadores são ortogonais entre si. E o S é o operador, né? Quem é o nosso SIJ? O nosso SIJ é epsilon I kappa J kappa componente kappa. Momento kappa componente kappa. Então, se eu pegar, por exemplo, θ e J, ômega e J, quem é o nosso operador ômega e J? Ômega e J é kappa I kappa J sobre kappa 2. θ e J são os operadores de projeção em relação a um certo momento, que a gente já aprendeu. Projeto em relação ao momento. θ e J é delta e J menos ômega e J, menos kappa I kappa J sobre kappa 2. Nós já sabemos que ômega 2 é ômega, θ 2 é θ, ômega θ é zero. Então, ômega vezes S, se eu pegar ômega e N vezes S, NJ, isso aqui é kappa I, kappa N sobre kappa 2 vezes S, NJ, epsilon N, kappa J, kappa K. Mas aí eu tenho, ó, N kappa, kappa K. Esse operador é zero. Então, ômega S é zero. Θ S é o próprio S. Já tinha feito isso em alguma hora. E aí a gente sabe quem é S2. Vamos tirar o operador S vezes o operador S. Se eu pegar, por exemplo, S I N vezes S NJ. Isso aqui então é epsilon I kappa N kappa K. Epsilon N LJ kappa L. Vamos fazer essa contração. Epsilon I kappa N vezes epsilon kappa N L. Delta de IL, delta de kappa J, delta de IL, delta de kappa J, menos delta de IJ, delta de kappa L. Vezes, claro, kappa, kappa, kappa L. Então, se a gente faz esse produto aqui, kappa, kappa, kappa L. Então, kappa fica J, então fica kappa I, vai ficar o kappa, kappa vai ficar kappa J, e o L vai ficar I. E esse termo aqui vai ficar menos delta de IJ, kappa L, vai ficar kappa 2. Então eu posso botar esse kappa 2 em evidência e dividir aqui por kappa 2. E isso aqui é justamente menos o operador θ e J vezes kappa 2. Então, SN vezes SNJ dá menos kappa 2. Θ e J. Então, a gente sabe como programar o inverso desses caras. Então, a gente sabendo essas multiplicações entre esses operadores, então fica claro que eu consigo inverter esse operador facilmente.
Esse operador aqui, nós vamos escrever desse modo. Vamos escrever ele assim, ó. K2 menos ômega 2 sobre C2, delta e J. Mas delta e J é teta e J mais ômega e J. K2 menos ômega 2 sobre C2, ômega e J. Então, isso aqui, juntei esses dois termos aqui e falei que delta é teta mais ômega. E aqui a gente está escrevendo isso aqui como se menos 2xi sobre C2, ômega 2, S e J. Então esse é o nosso operador. É esse objeto. É esse objeto aqui. É o nosso objeto, vamos chamar assim de O e J. É ele que eu quero inverter. Então quem é o inverso desse objeto? Deve ser um objeto escrito em função dos mesmos projetores. Então nós vamos propor que o inverso dele, quer dizer, O menos 1 JL, que aí eu vou ser que O e J vezes O menos 1 JL tem que dar delta de IL. Então eu estou propondo uma expressão para o inverso. Não sei, vou ter coeficiente x teta JL mais um coeficiente y ômega JL mais um coeficiente z epsilon SJL. Agora, eu vou ter que determinar x, y e z impondo essa condição. O que nós estamos fazendo? Nós estamos invertendo esse operador, né, para, a partir do inverso dele, a gente olhar qual é a estrutura de polos dele. Quer dizer, aquilo que é o zero do determinante da matriz, quer dizer, quando uma matriz tem determinante zero, isso significa que o inverso dela teria polo, vai ter os polos do inverso da matriz, são justamente aquilo que corresponde ao determinante dela ser zero. Então, tinha duas opções aqui. Ou a gente escreve essa matriz 3×3 explicitamente, calcula o determinante, ou a gente faz uma coisa que são dois trabalhos em um. A gente, ao mesmo tempo que determina a função de Green desse operador, que eu posso precisar, já que eu tenho uma equação de Max, eu quero que a função de Green para esse problema, a função de Green desse problema é inverter esse operador. E ao mesmo tempo, quando eu olhar a estrutura da inversa desse operador, eu vou ver onde estão os polos. Os polos são os zeros dessa matriz, os zeros desse determinante, que é a relação de dispersão. Fica mais, acho que a gente faz dois trabalhos em um. Então, a gente vai inverter. Então, propondo que isso vezes isso dê identidade. Eu vou ter que escrever agora O e J vezes O menos 1 JL seja a identidade, seja o delta de IL. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Delta vezes teta. Nós vamos ver o seguinte. Para economizar a notação, vamos chamar esse objeto aqui, ó, K2 menos ômega 2 sobre C2. K2 menos ômega 2 sobre C2. Só para economizar, vamos chamar isso aqui de um K grande ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de K2, só para economizar a notação. Então vamos chamar até de um K. Vamos chamar isso aqui de um K. K para nós é isso aqui, é K2 menos ômega 2 sobre C2. Então nós vamos ter o seguinte, que K vezes X, então vou multiplicar esse cara, vou fazer a operação matricial. O vezes O menos 1 tem que ser a identidade. Então vou multiplicar. O, tirar agora os índices matriciais, que é mais simples, né? Vezes O menos 1. E aí eu sei manipular com essas estruturas aqui. Então, multiplicando O por O menos 1, eu tenho que obter a identidade. Então, o primeiro termo vai ser esse aqui. Teta vezes teta dá teta. Então, vai ficar x, k, teta ao quadrado é teta. Depois, quando eu multiplicar esse termo por esse, teta vezes ômega dá zero. Então, isso não tem. Teta vezes S dá S. Então, eu vou produzir aqui mais um kz vezes S. K eu conheço, eu não conheço x, y e z. Quero determinar. Então, teta vezes S dá S. Fiz o primeiro termo. Ômega vezes teta dá zero. Ômega vezes ômega dá ômega. Então, você vai dar mais KY ômega. Ômega vezes S dá zero. Acabou-se. Ômega só tem uma contribuição. E agora, S vezes teta
dá o próprio S. Vou botar menos 2xi. Massa de Planck, C2. Ômega 2. Agora, S, ômega 2 vezes x ainda. S vezes θ dá S. Agora, S vezes ômega dá zero. E S vezes S a gente viu que dá menos K2 θ. Então, multiplicando isso por isso vai ficar menos 2xi, será? Menos 2xi sobre massa de Planck, C2. Menos 2xi sobre massa de Planck, ômega 2e. E aí, S vezes S dá menos K2, então fica aqui mais. E aí aqui vai produzir um K2. O Z se mantém. S vezes S dá menos K2 θ. E isso aqui tem que ser a identidade. A identidade é θ mais ômega. Então, como esses três operadores, θ, ômega e S, são independentes, eu tenho que o coeficiente de θ de um lado tem que ser o coeficiente de θ do outro lado. Tudo que tem θ desse lado é esse termo e esse termo. Tem que bater com esse 1. Então eu tenho que K vezes X mais 2I Si sobre massa de Planck C2 ômega 2 K2 Z tem que ser igual a 1. Tudo que tem θ do lado tem que somar para ser o termo θ do lado direito. Ômega, a mesma coisa. Ômega. Então, o que tem ômega do lado esquerdo é só esse termo aqui. Que é igual a esse aqui. Então, nós temos que KY tem que ser igual a 1. Beleza. Então, eu tenho uma equação. Já determinei o Y, é 1 sobre K. Agora eu tenho que relacionar X com Z. Mas agora eu vou pegar o termo em S. Esse termo tem S. E esse termo tem S. Do lado direito eu não tenho S. Então a soma dos S do lado esquerdo tem que ser zero. Então nós temos KZ menos 2I Si sobre massa de Planck C2 menos 2I Si sobre massa de Planck C2 ômega 2 X igual a zero. Então, com isso, a gente vai fixar uma relação entre x e k e z, e aí a gente determina x e z. Então, vai ficar aqui. Então, a gente já sabe quem é o y. Isso é simplesmente 1 sobre k. Agora, eu posso pensar o seguinte, aqui, vamos dizer x aqui, posso pensar assim, x é menos 2I Si sobre massa de Planck C2 ômega 2 K2 Z e aqui vai menos isso mais 1, certo? Kx, né? Então vou dividir por K. Divide por K aqui e divide por K aqui, né? Então, x fica 1 sobre K menos 2i Si sobre ômega 2 K2, esse K2 é o quinto, K2 sobre K. Então é só dividir por K, né? É 1 menos isso. Eu acho melhor colocar assim. Mais conciso.